Bom dia, gente. Essa é a aula 9, o reinado de Dom Pedro, uma cidadania limitada, equivalente ao capítulo 11 do livro. 12 de outubro a gente vai ter a aclamação de Dom Pedro I. Essa data vai marcar uma emancipação política do Brasil frente a Portugal, né? E a data do 7 de setembro só vai ganhar um pouco mais de notoriedade lá na frente, quando a gente tiver uma proposta melhor de constituição dessa história nacional que vai ser formada, tá? A gente vai ter a coroação de Dom Pedro, dia 1º de dezembro, e o Debré vai fazer essa representação, essa obra de arte aí, né? Essa obra de arte que é feita a partir do pedido dele, da família real, vai estar representando aí ela própria como protetora do povo brasileiro, né? Uma ideia de união entre todos, entre os descendentes dos europeus, negros, indígenas. Ao centro vai ter uma mulher aí que vai ter a Constituição na mão, né? Essa Constituição vai representar a monarquia, né? A Constituição monárquica aí da corte. A gente tem que lembrar que lá em Portugal a gente está vivendo a Revolução do Porto, tá? Portugal e a Espanha tinham sido invadidos ali por Napoleão, e a Revolução do Porto vai buscar valorizar o Império Português, tá? Fortalecer essa imagem do Império Português. Com a proclamação da independência a gente vai ter uma série de movimentos aí contrário, né, ao processo. A gente vai ter essas forças portuguesas, né, que vão ser contrário a esse processo aí de desligamento com o Reino de Portugal, tá? Na Bahia a gente vai ter as forças do Coronel Madeiro de Melo, né, que vão se recusar à independência. Eles vão invadir Salvador. E do recôncavo baiano a gente vai ter um processo de resistência ali, né, com a ajuda de Dom Pedro, que vai enviar reforços. O dia 2 de julho vai marcar o fim do confronto, tá, gente? E vai dar origem a uma festa popular que acontece até hoje lá na Bahia, tá? A gente vai ter a figura aí de Maria Quitéria, de Jesus Medeiros, que é uma soldado, né? Ela vai pegar as roupas aí do cunhado, vai cortar o cabelo e vai se alistar nas Forças Armadas, né? Algo que não era permitido no período. No território do Piauí e Ceará, a gente vai ter a Batalha do Genipapo. É importante a gente pensar que essa região do Piauí e Ceará é importante porque politicamente e economicamente, porque a gente tem ali na região norte, né, do Brasil, em especial em Belém, né, como capital, um fluxo comercial e um fluxo político de ligação forte com a Europa e também com a América do Norte Central. Mas a partir dessa região norte ali, a gente vai ter a presença de muitos comerciantes portugueses e ingleses que vão estar ali facilmente acessando a região, né, acessando com maior rapidez para fazer o fluxo comercial. Então você manter o território do Piauí e do Ceará sob domínio do Império é você garantir essa porta de entrada aí dos produtos europeus, né? E ao mesmo tempo uma porta de saída. A Câmara de Parnaíba, no norte do Piauí, vai se declarar favorável à independência, e a partir de Oeiras, né, a gente vai ter aí uma resistência portuguesa, que vai dar início ao conflito. No Ceará, a gente vai ter José Pereira Figueiras, né, que vai tomar Fortaleza lá, buscando sua emancipação, e vai enviar tropas junto a Maranhão, Bahia, para Campo Maior, onde vai ocorrer essa batalha do Genipapo, né? A gente vai ter 2.000 nordestinos armados com faca, foices, machados, espadas, espingardas, lutando para libertar o Piauí da dominação portuguesa, né? A batalha vai continuar em Caxias, Maranhão, onde as tropas portuguesas vão se render. Enquanto isso, no Pará, populares vão tomar o Palácio do Governo. Dom Pedro vai mandar uma tropa para lá, uma força, né, junto com um mercenário inglês, e vai por fim a essa revolta lá no Pará também, tá, gente? Vai terminar gerando vários presos, pessoas vão ser fuziladas e 256 paraenses vão ser jogados num porão e banhados com cal virgem. Isso vai fazer com que eles morram, né? Apenas 4 aí vão sobreviver. A gente vai ter a doutrina Monroe influenciando aí esse processo de reconhecimento da independência, tá, gente? A gente tem a Convenção de Paris em 1815 formando a Santa Aliança, uma aliança aí de países imperialistas europeus, né? E os Estados Unidos vai buscar, né, manter esses europeus longe da América por meio dessa política. Nesse sentido, os Estados Unidos vai reconhecer a independência do Brasil em 1824 e vai pressionar Portugal a também reconhecer essa independência. Em 1825, Portugal vai então reconhecer essa independência, mas vai exigir o pagamento de 2.000 libras, o título honorário de Imperador do Brasil para Dom João VI e o compromisso de não aceitar a adesão do Brasil de nenhuma colônia portuguesa na África, ou seja, as colônias da África não podem tornar-se parte do Brasil. Dom Pedro então vai pedir um empréstimo para a Inglaterra, que vai conceder esse empréstimo. O dinheiro inglês
não vai nem sair de lá na realidade, né? Porque os portugueses também têm uma dívida com a Inglaterra, então o dinheiro que o Brasil pede de empréstimo, ele é usado para quitar parte da dívida portuguesa. Em 1827 a gente vai ter então o reconhecimento da Inglaterra, aí, o reconhecimento da independência do Brasil pela Inglaterra, e ela vai pedir aí, né, vai exigir com isso a renovação do imposto fixado em 15% sobre produtos ingleses, né? Esse imposto de 15% muitas vezes era menor do que o imposto cobrado sobre o produto nacional. Então alguns produtos nacionais eles tinham um valor mais alto do que o produto inglês. Então o Brasil era um grande mercado de escoamento do produto inglês aí, tá, gente? Eu falei disso lá na aula de colonialismo, neocolonialismo e decolonialidade, tá, gente? Assistam essa aula lá. Além de pedir a extinção do tráfico em 3 anos, algo que não vai acontecer, né, gente? Essa extinção do tráfico tem a ver com o que, gente? Com você criar um mercado consumidor interno também, tá, gente? A Inglaterra está querendo escoar seus produtos e existe uma lógica básica, né? Para que os produtos possam ser comprados, é necessário que a população tenha dinheiro para comprar. Então esse fim da escravidão é uma maneira de você consolidar um capitalismo aí, tá, gente? Esse acordo, logicamente, vai enfraquecer a figura de Dom Pedro, já que ele dá tantos benefícios para os ingleses, tá, gente? Além de ter uma dívida aí, né? Deputados de várias províncias vão vir aí para o Rio de Janeiro elaborar uma Constituição. Dom Pedro vai logo deixar claro, né, o autoritarismo dele aí, falando que só vai aprovar a Constituição se for digna dele, né? O projeto de Constituição vai prever aí então que o imperador não pode dissolver a Assembleia, né? Os senadores são indicados pelo próprio imperador a partir de uma lista elaborada pelos estados e a exigência de uma renda mínima para se tornar eleitor, né, para você poder votar. Isso vai excluir grande parte da população, tá, gente? Além de proibir estrangeiros nos cargos, ou seja, uma maneira aí de tirar os portugueses do poder, né, e dar um pouco mais de poder para essas figuras locais, tá? O imperador não fica feliz e começa a divergência aí com os deputados. Esses deputados vão se reunir uma noite na Assembleia e vão passar uma noite inteira debatendo, a noite da agonia. No dia seguinte, Dom Pedro vai dissolver a Assembleia, justificando que ele faria uma Constituição duplicadamente mais liberal, ou seja, Dom Pedro dissolve a Assembleia, né, prometendo uma Constituição ainda mais liberal. Dom Pedro nomeia então um Conselho de Estado que tem que fazer a Constituição em 40 dias. No dia 25 de março de 1824, vão otorgar essa nova Constituição. Ela vai criar dentro dela aí uma estrutura de poder, tá, gente? Um organograma de poder aí, tá? Vai ter um poder executivo, um poder legislativo e judiciário, que é o que vocês conhecem, e vai ter o poder moderador. O que é esse poder moderador? O imperador vai poder dissolver a Câmara, convocar novas eleições, nomear o presidente das províncias, convocar as Forças Armadas, aprovar e vetar decisões da Câmara e Senado. Ou seja, com o poder moderador, Dom Pedro vai poder mandar em tudo. Ele vai criar também o Conselho de Estado, que é um conselho ali com as pessoas próximas dele, para dar conselhos para ele. Então ele pega aquelas pessoas mais próximas e deixa próxima dele. Cria um ambiente de conforto ali e apoio para ele, tá? As eleições vão ser extremamente excludentes, né, gente? A gente vai ter essa renda mínima, que é de 100 mil réis. Para você virar deputado tem que ter 400 mil réis de renda, senador 800 mil réis. E boa parte da população não vai poder votar aí, como criados de servir, né, que servem em casa, menores de 25 anos e libertos, né? Ou seja, se você em algum momento foi escravizado, você perdeu sua cidadania, independente de você ter ou não euforia, tá? E isso vai tirando aí a cidadania negra, tá, gente? É uma Constituição que ela vai contribuir com o racismo, tá? Um racismo institucional aí. A religião também vai ser a católica romana, mas você também vai ter, vai ser permitido esse culto doméstico, tá? Dentro do ambiente do lar, tá? Afro-brasileiros não têm direitos civis aí, tá, gente? A Constituição, logicamente, vai gerar aí diversos protestos, né? E insatisfações, né? A gente vai ter alguns jornais aí que vão estampar um pouco dessas revoltas, tá? Dentre eles o de Frei Caneca lá em Pernambuco, onde ele vai falar que o poder moderador de invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o maior obstáculo à liberdade dos povos. E a gente também vai ter o Manifesto das Mulheres de Goiânia, que em 10 de fevereiro de 1884 vai falar que o imperador tirou finalmente a máscara hipócrita com que se disfarçava e fez ver em toda claridade que se nos embalava com a independência era para mais facilmente nos adormecer sobre suas verdadeiras intenções de nos escravizar.
claridade luminista aí, né, gente? A gente vai ter também a Confederação do Equador, tá? O Nordeste está numa crise financeira e econômica e a nomeação de um presidente para a província de Pernambuco pelo imperador vai desagradar a população pernambucana, né? Em 2 de julho a gente vai ter aí a proclamação da Confederação do Equador, uma república que vai unir, né, várias pessoas pelo sentimento anti-lusitano, né, anti-português, né? Vai receber apoio de diversos estados aí que vão buscar manter essas revoltas, né? E existe uma ideia de união aí desses estados, né? É interessante a gente pensar isso, de a formação de um grande estado no norte e nordeste do Brasil, um estado independente desse governo de Portugal. Por isso existe essa ajuda, né? A ideia de união aí desse norte e nordeste em um grande estado independente, de uma grande república, né? O movimento rebelde é logo esmagado por Dom Pedro, né? Que vai ter uma superioridade bélica bem maior aí, e o imperador vai condenar todo mundo à morte, né? Dentre eles Frei Caneca, aí, uma das figuras mais conhecidas no Nordeste, que vai dar nome a várias ruas, a vários bairros. Dom Pedro, durante esse processo, vai perdendo muito apoio, né, por conta de todos os protestos e das reações que ele vai tendo. Essa política centralizadora dele, né, junto com a crise econômica, né, a gente vai ter aí, por exemplo, a Guerra Cisplatina também, né, que é uma guerra que vai ser travada ali por uma região ao sul do Brasil, que vai custar muito dinheiro aos cofres públicos. Isso, logicamente, vai desagradar muito essas províncias. Junto a isso, você também vai ter que mandar parte dos jovens, né, parte da população para a guerra. Isso também não agrada nenhuma das províncias também, tá, gente? A população da província. Por fim, a gente vai ter a morte de Dom João VI, aí, que vai levar Dom Pedro, né, a herdar o trono português. Ele vai renunciar o trono em favor da sua filha, mas Dom Miguel, seu irmão, vai dar um golpe de estado e se proclamar rei. Dom Pedro então vai enviar dinheiro para os constitucionalistas, né, para aqueles que vão lutar contra o seu irmão lá em Portugal. E esse dinheiro que ele manda para financiar, né, o seu poder em Portugal, logicamente vai desagradar mais ainda os brasileiros aqui no meio de todas as tensões. Importante a gente lembrar também que esse empréstimo feito para os constitucionalistas, esse dinheiro que ele dá, vai agravar lá na frente a crise no Banco do Brasil, por exemplo, que vai levar à falência dele alguns anos na frente aí, tá? Então você tem uma forte oposição contra Dom Pedro na Câmara e na imprensa, né, nos jornais rodando na época. Junto disso a gente tem a queda de Carlos X na França, né, que vai aí começar a ser comparado a Dom Pedro, né, um grande imperador que deve cair do governo, né, dando lugar a um poder maior para a população local. E elites locais, né, como é o caso dessa população que está participando desses processos deliberativos aí de governo, tá, gente? Essas elites aí querem manter o poder local também durante o processo. O imperador vai fazer visitas em Minas Gerais, né, buscando um apoio maior. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, né, depois dessa viagem mal sucedida dele, ele é recebido por uma festa organizada por portugueses. Os brasileiros chegam nessa festa, nessa recepção, e começam uma grande briga aí. Essa briga vai dar origem, né, à famosa Noite das Garrafas. Dom Pedro vai criar um ministério formado só por brasileiros, aí, buscando acalmar os ânimos. Isso não vai resolver. Você tem aí a mobilização de diversas camadas da população, né, deputados, jornalistas, militares, que vão começar a se manifestar contra o imperador. E ele vai começar a se isolar politicamente, até que no dia 7 de abril de 1831 ele vai renunciar ao trono, né, abdicar ao trono em favor do seu filho pequeno, Pedro Alcântara, que é uma criança ainda. A euforia toma conta do país, né, com a queda do imperador, porque isso traz a ideia da possibilidade de um mundo novo, de um Brasil novo a partir de então, né? Um Brasil que vai dar mais poder e mais autonomia para as províncias, por exemplo. Aí, por final, a bibliografia utilizada, tá, gente? Botei aí 2 exposições para vocês, tem alguns filmes aí, documentários, muita coisa no YouTube, tá, gente? Tem alguns hinos aí, os hinos são interessantes vocês ouvirem, porque eles vão trazer alguma dessas memórias históricas aí de Constituição Nacional, tá, gente? Botei alguns livros de referência aí, a Constituição de 24 aí, o jornal que eu utilizei lá em cima, de 1823, assim como um pouco da obra de Frei Caneca aí. São textos de referência que são importantes aí vocês buscarem ler em algum momento, tá, gente? E é isso, gente. Aqui a gente acaba a aula 9, tá? A próxima aula, aula 10, última aula do bimestre. Até a próxima.